Olá, sou Will Wertz, autor de Cuidado, a Companhia Britânica das Índias Orientais. Rumo a uma aliança entre os Estados Unidos da América, Rússia, China e Índia para finalmente desmantelar o Império Britânico. E também coautor, junto com a falecida Linda LaRouche, do livro As Quatro Potências. O que quero abordar hoje é o significado do conceito recentemente discutido do núcleo V. Em 9 de dezembro de 2025, Megan Myers, repórter da equipe do Defense One, relatou que uma versão preliminar da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos propôs a criação de um grupo núcleo quinto composto pelos Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Japão, escreveu ela, abre aspas. Durante o verão, o presidente Trump chamou a atenção ao lamentar a expulsão da Rússia do Grupo dos 8, agora Grupo dos 7, como um erro muito grande. Ele chegou a sugerir que gostaria de adicionar a China para formar um grupo de 9. Sua equipe de segurança nacional propõe ir além, criando um novo órgão formado pelas grandes potências. A estratégia propõe um núcleo de 5 países composto pelos Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Japão, que se reuniriam regularmente, assim como o G7 para cúpulas com temas específicos. O primeiro item da agenda proposta do C5, Segurança no Oriente Médio. Em 18 de dezembro, em uma entrevista à empresa de mídia norte-americana Newsmax, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, discutiu o que o mundo poderia esperar caso os Estados Unidos conseguissem estabelecer um grupo núcleo 5. Citação: ouvi pela mídia que Trump está pronto para criar um bloco de 5 estados: Rússia, China, Japão, Estados Unidos da América e Índia. Se essa união for estabelecida, o mundo será completamente diferente. E isso vai acontecer em um curto período de tempo, provavelmente depois que os europeus não conseguirem entender o que Trump quer. Trump se voltou para a Ásia porque lá é o principal centro do desenvolvimento futuro. Essa ideia do núcleo Sinti foi amplamente reconhecida como muito semelhante ao conceito apresentado pelo falecido Lyndon LaRouche, da necessidade de se chegar a um acordo entre 4 potências, Estados Unidos, Rússia, China e Índia, para criar um novo sistema de Bretton Woods. Na verdade, a inteligência artificial do Google relata que o núcleo Cent reflete a proposta de LaRouche de várias maneiras. Primeiro, LaRouche frequentemente propôs reorganizar as finanças globais e a diplomacia em torno de uma aliança de 4 potências, um precursor direto do núcleo quinto, novamente segundo a IA do Google. Como o núcleo cinto, as propostas de LaRouche focavam nos centros populacionais, econômicos e militares mais influentes, independentemente dos sistemas políticos. LaRouche argumentava que apenas uma parceria entre os Estados Unidos, Rússia, China e Índia poderia desmantelar com sucesso o sistema financeiro imperial britânico e implementar um novo Bretton Woods III. O objetivo declarado do núcleo quinto de abordar a segurança global e a estabilidade econômica reflete a doutrina de LaRouche de paz através do desenvolvimento. 4 seguidores de LaRouche tentaram consistentemente influenciar o ramo executivo dos Estados Unidos, especificamente o Conselho de Segurança Nacional, durante a década de 1980. O recente surgimento do núcleo SIG representa uma versão moderna da diplomacia das grandes potências que o movimento de LaRouche passou décadas promovendo. Isso é a IA do Google. Outra indicação da influência dessa ideia dentro do governo Trump é o seu Conselho de Paz. Vale ressaltar que Rússia, China, Índia e Japão foram convidados a participar desse Conselho de Paz. O presidente Trump disse que o presidente Putin concordou em participar. O presidente Putin disse que está considerando o convite e ofereceu contribuir com $1 bilhão americanos de ativos russos congelados nos Estados Unidos, que presumivelmente seriam descongelados assim que um acordo de paz fosse alcançado na Ucrânia. Em 20 de janeiro, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, assinou um acordo para integrar o Conselho da Paz do presidente Trump. Eu acredito nisso. Mesmo que o conceito do Corpo 5 não apareça no documento final, seu surgimento em um rascunho anterior mostra a influência contínua das ideias de LaRouche. Eu encorajaria os membros do BRICS a estudarem o documento de Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos e um discurso feito recentemente na cúpula de Davos pelo diretor do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. A Estratégia de Segurança Nacional declara o seguinte: após o fim da Guerra Fria, as elites da política externa americana se convenceram de que a dominação permanente dos Estados Unidos sobre todo o mundo era do interesse do nosso país.
Eles apostaram de forma extremamente equivocada e destrutiva no globalismo e no chamado livre comércio. Eles amarraram a política americana a uma rede de instituições internacionais, algumas das quais são movidas por um anti-americanismo declarado e muitas por um transnacionalismo que busca explicitamente dissolver a soberania dos estados individuais. É do interesse central dos Estados Unidos negociar uma cessação rápida das hostilidades na Ucrânia para estabilizar as economias europeias, evitar uma escalada ou expansão não intencional da guerra e restabelecer a estabilidade estratégica com a Rússia, além de possibilitar a reconstrução da Ucrânia após as hostilidades para garantir sua sobrevivência como um Estado viável. O governo Trump se vê em desacordo com autoridades europeias que têm expectativas irreais em relação à guerra. Instalados em governos minoritários instáveis, muitos dos quais atropelam os princípios básicos da democracia para suprimir a oposição. Entre as políticas para a Europa que o governo Trump deve priorizar, de acordo com a estratégia de segurança nacional, estão acabar com a percepção e evitar que a OTAN seja vista como uma aliança em expansão perpétua. Buscamos boas relações e relações comerciais pacíficas com as nações do mundo, sem impor a elas mudanças democráticas ou de outra natureza social. Isso difere muito de suas tradições e histórias. A unidade fundamental do mundo é e continuará sendo o Estado-nação. O discurso de Jameson Greer em Davos, intitulado O Sistema Econômico Hamiltoniano que Muitos Esqueceram, deixa isso claro. Os Estados Unidos, sob o presidente Trump, rejeitaram o sistema britânico de economia política de Adam Smith e Thomas Malthus e abraçaram completamente o sistema americano de economia política. Enunciado por Alexander Hamilton, Friedrich List e Henry C. Carey, como Jameson Greer afirma em seu discurso em 5 de dezembro de 1791, o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Alexander Hamilton, apresentou seu relatório sobre manufaturas ao Congresso. Nesse relatório, Hamilton articulou um plano para que os Estados Unidos se livrassem de sua dependência econômica do Império Britânico. Durante a Guerra Civil, o sistema americano já havia criado os primeiros passos da máquina industrial dos Estados Unidos. No entanto, a engenhosidade e a produtividade americanas eram limitadas pela escravidão no Sul, que mantinha o país preso a uma classe de latifundiários exploradora e retrógrada, que pressionava incessantemente pelo livre comércio. O Sul, naquela época, preferia um modelo colonial para sua própria economia, desempenhando o papel de produtor de commodities para os impérios europeus. Em contraste, Abraham Lincoln disse: "Minha política é simples e direta. Sou a favor de um banco nacional, sou a favor do sistema de melhorias internas e de uma tarifa alfandegária alta de proteção." Henry C. Carey foi um conselheiro influente de Lincoln. Carey argumentava que as tarifas eram essenciais para criar o que ele chamava de harmonia de interesses. Segundo ele, o crescimento do mercado interno deveria gerar mais e melhores empregos para as pessoas comuns. Essas pessoas usam o dinheiro em produtos nacionais, impulsionando ainda mais a economia em um ciclo positivo. Carey acreditava na dignidade do trabalho e era um opositor apaixonado da pobreza e da exploração. Seu trabalho pela causa da União ajudou a desmontar a escravidão em casa, mas Carey percebeu que a abolição da escravidão nos Estados Unidos não era suficiente. Carey atacou o colonialismo dos impérios europeus como Grã-Bretanha, França e Espanha em meados do século XIX. Um economista germano-americano chamado Friedrich List desenvolveu uma teoria abrangente e influente de desenvolvimento econômico que ajudou a espalhar o sistema americano pelo mundo. List enfatizou a importância de medidas estratégicas de comércio para cultivar o que ele chamava de poderes produtivos agregados de um país ao longo do tempo. Como eu destaquei, o novo sistema de Bretton Woods deve ser baseado nessas ideias do sistema americano de Hamilton, Friedrich List e Henry C. Carey, e deve rejeitar as políticas malthusianas de livre comércio e crescimento zero do sistema britânico. Um sistema assim deve ser criado pelas 4 potências, ou pelo núcleo das 5 quatro potências mais uma. Uma vez criado, outras nações soberanas podem aderir. Eu exorto as nações do BRICS a estarem abertas a essas ideias revolucionárias. Obrigado pela sua consideração e tenha um bom dia.